Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Escola e você está vendo o Randomize. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mundo perfeito dos podcasts. Então roda a vinheta. Falando sobre... Mas para você que não sabe o que é o podcast, eu vou te explicar agora. Podcast é um formato de áudio que você ouve pessoas conversando ou falando sozinhas como se fosse um vídeo do YouTube. Só que o podcast é só um áudio, não tem um vídeo. É que nem se o Randomize ficasse assim. Daí o Randomize não teria mais vídeo e seria um podcast. Só convidar uns amigos e colocar uma trilha musical legal que fica um podcast muito massa. Mas o que significa podcast? Antes um pouquinho de história. A primeira vez que foi pronunciado podcast foi em uma transmissão de rádio. Que o jornalista, o entrevistador, qualquer outra coisa ali que você preferir, preferiu as palavras broadcast in iPod. Broadcast in iPod. Ou seja, live stream no iPod, alguma coisa assim, mais ou menos. Daí ele disse podcast. E até hoje nós utilizamos o termo podcast. Nós não a internet, tá? Entenda isso. O motivo que tá ficando tão popular, algumas pessoas estão no país de fora, daí elas querem ouvir as pessoas falando português e veem os podcasts. Mas o motivo que tá ficando tão popular aqui no Brasil é que muitas pessoas estão fazendo multitarefas, seja dirigindo pra escola, pro trabalho, seja ouvindo música e lavando a louça, ou até dirigindo pro trabalho e ouvindo música também. A música está ao nosso redor, mas eu prefiro muito mais o podcast. Por causa que tu consegue ouvir muitas coisas ao invés de só uma música várias vezes. Mas se ele está ficando tão popular, como é que eu não vi disso ainda? É o que você se pergunta. Eu vou te dar um motivo, por causa que você está vendo muita paródia de música. Eu sei, João Carlos da Silva. Você está vendo muita paródia, tu tá sempre no teu mundinho, tu tá sempre vendo as mesmas coisas. Abre sua mente. Então para de ver muitas paródias e vai para o podcast, por causa que é muito legal. Para disso, João Carlos, eu sei que tu tá vendo isso, eu sei. Você aí, tira o dedo do nariz. Mas quantos podcasts existem no Brasil? Bom, em 2012 já teve mais de 700 podcasts. E também eu vou dar uma curiosidade. O método de feito aqui no Brasil é mais ou menos rádio FM. Ou seja, a gente fica brincando, conversando, papo de bar mesmo. A gente fica zoando a empregada que tá servindo café, não a gente internet, por favor, se lembrem disso. A gente lê cartas, essas coisas. E lá nos Estados Unidos é muito mais uma conversa de charuteria, que não existe mais. Que é muito calmo, que é muito pacífico, que é muito normal, tipo, monotônico. E agora que eles estão tentando fazer um formato do Brasil para os dos Estados Unidos. Viu só, a gente tá fazendo diferença em alguma coisa. Tá, mas se o podcast é tão legal assim pra você, por que o Randomize não tem um, hein? Bom, por causa que o Randomize ele tem um estilo diferente. Por causa que o podcast é 1 hora e meia de programa. Nesse programa do Veda tem mais ou menos 5 minutos. Não tem como eu ter um projeto de 1 hora e meia só fazendo disso. Então o Randomize ele precisa ter uma bancada, ele precisa ter mais convidados, essas coisas, e só eu fazendo os vídeos. Não sei como é que tá no abril, mas aqui em dezembro e em janeiro a gente tá fazendo sozinho. Então 1 hora e meia só falando sozinho não dá. Mas então, você ficou animado com esse negócio de podcast? Então eu vou te dar alguns exemplos de podcast para você começar a se enturmar, para você começar a ouvir e também achar muito legal, por causa que eu quero que o podcast fique mais famoso de tempo em tempo. Então, vai aí. Tem o Nerdcast, que fala sobre assuntos de qualquer coisa mais nerds. Tem o Não Ovo, que é o do site Não Salvo. Vejam Tretas Escolares, que é muito legal. Primeiro podcast com Maurício Meirelles e muitas pessoas. Tem o Alô Técnica, que é sobre fazer podcasts. Tem o Braincast, que é sobre criatividade. Tem o 99 Vidas, que é sobre videogame. Tem muitos outros, só que eu não vou falar de todos por causa que são 700 podcasts. Então procure seu estilo, coloque no Google Podcast e vamos ouvir juntos. Então pessoas, esse foi o curto Randomize. Eu espero que vocês tenham gostado. Se enturmem no podcast. Peraí, eu mudei de camisa. Bom, comentem, compartilhem. Sabem essas coisas que todo mundo pede? Façam, por causa que dá muito trabalho fazer. E tchau.
Broadcast in iPod.